Fala galera, beleza? Bom, hoje eu vou apresentar para vocês um estudo de caso, falando um pouquinho sobre planejamento de operações por programação linear. Bom, estudo de caso que eu vou mostrar para vocês é sobre a produção de móveis de escritório. Descrição do nosso problema seria: a companhia Alt M produz móveis de escritório. Por questões de marketing, a companhia agrupou seus móveis em 3 conjuntos básicos, cujos modelos são alfa, beta e gama. O parque de produção da Alt M é de porte médio e bem dimensionado para o nível de produção que a empresa tem conseguido colocar no mercado. Ultimamente, a demanda tem crescido, o que levou a gerência a encomendar um planejamento da produção mensal, com a finalidade de determinar os possíveis estrangulamentos na linha de produção e analisar algumas alternativas de correção. Inicialmente, o profissional encarregado do planejamento analisou o sistema de produção e determinou que apenas a mão de obra e a madeira poderiam ser os recursos limitativos da produção. Os demais insumos que a empresa utiliza podem ser encontrados com facilidade no mercado, já que existem vários fornecedores, além do fato de que a empresa tem capacidade de estocagem suficiente. Assim, a análise se concentrou apenas nesses 2 recursos. A empresa tem a seguinte disponibilidade total desses 2 recursos: mão de obra 3.520 homens-hora, estoque de madeira 10.000 metros cúbicos por mês. 10.000 metros quadrados por mês. O processo de fabricação dos móveis implica em 5 fases. Então, a primeira fase é a fase de corte, que gasta 704 homens-hora. Depois, preparação, 1.232 homens-hora. Depois, montagem, 704 homem-hora. Pintura, 526 homem-hora. E embalagem, 352 homem-hora. Para simplificar, vamos considerar que quando houver necessidade de transferir um funcionário de uma seção para outra, isso corresponderá à transferência de módulos. Então, módulo de 44 homens-hora, que é uma semana de trabalho. Nós vamos também definir que cada homem-hora sabe fazer ou sabe trabalhar em cada setor, ok? Então, o objetivo da gerência é desenvolver um estudo de planejamento da produção da empresa de modo a otimizar sua capacidade produtiva. Então, para alcançar esse objetivo, o encarregado utilizou a técnica de programação linear a fim de encontrar a alocação ideal de mão de obra e madeira. Como critério para medir a idealidade da alocação, ele escolheu a margem de contribuição de cada produto para o lucro total. Então, o encarregado do planejamento passou a examinar o processo de fabricação de cada um dos conjuntos, que devido às diferenças de design exige quantidades de cada recurso. Então, aqui eu tenho o recurso de corte, o conjunto alfa gasta 0,4, o conjunto beta 0,3 e o conjunto gama 0,3. E aí o total de alocação inicial de recurso por seção é 704 para o setor de corte. Então aqui eu tenho a eficiência de cada conjunto, alfa, beta e gama para cada setor, ok? Conforme a tabela 1. E os custos de produção. Então, custo de corte 2,4, de preparação 3,5 e assim sucessivamente. Beleza? Com isso, também tenho aqui as contribuições marginais dos conjuntos, né? Alfa, beta e gama, 21, 19,5 e 22. E o objetivo é determinar a quantidade a ser feita de cada conjunto, de modo a maximizar a margem de contribuição total. As restrições devem ser respeitadas, as restrições de mão de obra e de madeira, mostradas na tabela 1. Então, partindo pela primeira etapa, que é a definição das variáveis,
nós temos 3 produtos, né? Então, a primeira variável seria x1, quantidade do conjunto alfa a ser produzida, x2, quantidade do conjunto beta, e x3, a quantidade do conjunto gama, que deve ser produzido. Beleza? Bom, por outro lado, como dispomos de 6 recursos, devemos definir as 6 variáveis de folga. E aqui, no livro, ele adotou a linguagem como x4 até x9, sendo x4 a folga do recurso de corte, x5 de preparação, x6 montagem, x7 pintura, x8 embalagem, x9 de madeira. Ok? Feito isso, podemos montar um modelo completo de programação linear, então para cada setor, de modo a maximizar o nosso objetivo. Tá aí descrito todas as restrições. Bom, após isso, nós temos que montar o problema lá no Excel. Aí aqui eu montei só para relembrar como que instala o solver, né? Mas no vídeo passado já mostrei. Então aqui tem só um lembrete de como que instala. E aí a gente consegue montar a nossa planilha de solução. Então vou lá para o Excel para vocês verem. Vou aumentar um pouquinho mais. Então esse aqui é o nosso modelo, né? Esse aqui é o nosso modelo. E aqui eu tenho as nossas restrições. Então tem o setor de corte, preparação, montagem, pintura. Tem os coeficientes de produção dos conjuntos alfa, beta e gama. Tem as disponibilidades, né? E tem a utilização dos recursos. Ok? Bom, essa utilização aqui é aquela formulinha que a gente já está esperto. Pego o valor aqui, né? 0,35 vezes x1. Fazer as equações igual a gente já aprendeu a fazer. Bom, temos aqui que as nossas variáveis x1, x2 e x3 estão nessa célula, né? C43 a E43. E margem de contribuição, que é o que ele deu lá no problema, e a margem de lucro. Tá bom? Tudo bem? Então aqui a margem de lucro seria C45 vezes C43, né? O valor vezes a quantidade que a gente vai produzir. Programando tudo isso, vamos lá no solver, definimos quem é o objetivo, que é a G45, é um problema de maximização, colocamos as células variáveis, que é de C43 a E43, colocamos aqui também as restrições, né? Definimos o problema e a gente aperta resolver. Beleza, marca lá as respostas, né? Sensibilidade e resposta e aperta OK. Não vou fazer aqui porque eu já fiz, né? E eu já cheguei nessa resposta. Então, minha primeira resposta para o meu problema seria a seguinte: o valor maximizado é de 42.524,71, né? E eu deveria produzir essa quantidade de produtos para cada conjunto, ok? 828 para o alfa, 880 para o beta e 362 para o gama. Podemos observar aqui também que o setor de corte, de preparação e montagem não está tendo folga, ok? Não está tendo folga. Então poderia representar um gargalo aqui na minha produção. Já o setor de pintura, embalagem e madeira está sobrando. Pintura e embalagem está sobrando homens hora, né? E madeira está sobrando metro quadrado. Bom, então eu já sei que esses dois camaradas aqui, ó, pintura e embalagem, tá sobrando gente na minha linha de produção. Então, se eu analisar a sensibilidade, aqui ele colocou o valor imputado, mas é o nosso custo reduzido, ok? Está dando 0 porque eu estou produzindo os 3 produtos, né? Que são esses valores. Bom, e aqui, que é a utilidade marginal ou nosso preço sombra,
realmente pintura, embalagem e madeira tem que dar 0, porque eu estou tendo sobra desse material, né? Estou tendo folga dele. Bom, mas dentre esses outros 3 aqui que não está tendo folga, o setor que pode contribuir para aumentar a minha lucratividade seria o setor de montagem, impactando 29,41, o de preparação e o de corte, mas o mais alto seria o de montagem. E aqui eu tenho as minhas permissões, né? Ok? Beleza? Então essa seria a minha primeira etapa. Então, primeira proposta seria a transferência de empregados, porque a gente observou os resultados e podemos verificar a existência de recursos ociosos e recursos plenamente utilizados. A gente viu os setores lá no nosso relatório, na nossa planilha. Bom, então como se trata de mão de obra e nenhuma restrição quanto à especialização dos operários foi colocado, ou seja, cada setor, todo mundo sabe trabalhar em cada setor, então a gente pode deslocar essa capacidade ociosa para uma outra seção, que é o que a gente vai fazer. Então, como a primeira proposta de melhoria, então seria utilizar a mão de obra de um setor, né, e jogar para o outro. Então, como montagem estava representando um impacto maior no lucro, então a gente vai realocar homens para o setor de montagem, ok? Então a gente vai fazer isso, ó. A primeira tentativa nossa, a gente vai aumentar essa disponibilidade em 4 módulos, ou seja, 176 homens hora. Então, resultando em uma capacidade final de 880. Vamos passar do setor de embalagem para o setor de montagem, ok? Então, vou alterar o lado direito aí da terceira recessão e calcular uma nova solução para o modelo. Então, foi a transferência de 176 da seção de embalagem para o setor de montagem. Bom, vou voltar aqui, né? Então, feito isso, nós vamos em dados, resolver, né? Vai lá, resolve, monta o problema novamente, ok? E marca os dois relatórios e dá ok lá. Bom, feito isso, modelo resposta, olha o que aconteceu. O meu valor veio para 44.826,62. Na resposta inicial era 42.524. Então já teve um aumento aí, né, na nossa realocação, já teve um aumento na nossa lucratividade, ok? Também teve diferenças aqui no nosso valor de produção. A folga, ó, o que aconteceu, que legal. A madeira já foi utilizada toda, então não está mais sobrando madeira, né? Mas ainda agora foi homens demais para o setor de montagem, está tendo sobra aqui e de pintura também. Então a ideia é realocar também esses homens horas. Mas vamos dar uma olhadinha lá no modelo de sensibilidade. Sensibilidade, opa, olha o que aconteceu. O custo reduzido continua sendo 0, porque eu estou produzindo os 3 tipos de produto. Mas olha o setor de corte, ele que está sendo um gargalo agora, né? Então, galera, o setor de corte, ele pode impactar em R$40, né? Por cada hora trabalhada lá, por cada homens hora. Então, ele tem um impacto significativo. Então, uma proposta seria modificar as máquinas, né? Então, essa seria a nossa segunda etapa. Então, a segunda proposta seria trocar os equipamentos no setor de corte. Então, mesmo tendo obtido com a primeira proposta uma significativa melhora do valor ótimo da margem de contribuição total, se analisarmos a solução ótima, podemos perceber que a fase de corte ainda representa um gargalo na nossa produção, ok? E apresenta uma utilidade marginal igual a 40. Então, a proposta seria trocar, né, o setor de corte, as máquinas do setor de corte, por outras mais eficientes para eliminar esse gargalo aí no processo. Bom, então as máquinas atuais
tem esses conjuntos, né, de tempos, 04, 03, 03, alfa, beta e gama. E as máquinas novas, né, que seria a proposta, percebam que ela tem um tempo de corte mais rápido, 0,35, 0,27, 0,28. Né, o que tem uma redução unitária aí, ó, de 0,05, 0,03, 0,02. Será que essa nova proposta vai impactar de forma eficiente na nossa lucratividade? Bom, então com isso nós teríamos um acréscimo de contribuição de 0,12, 0,062, 0,4, né? Então temos novos coeficientes aí da função objetivo. Ficaria 21,12, 19,572 e 22,04. Ok? Basta multiplicar esses valores aqui que vocês acham a margem de contribuição. Tá bom? Bom, então o que a gente vai fazer é colocar a nova função objetivo e a nossa nova restrição relacionada ao setor de corte. Os demais permanecem inalterados, ok? No modelo. Então, seria essa proposta aqui, ó, mudar esses coeficientes, ok, galera? Então, a gente pode ir lá no Excel, colocando aqui, ó, troca, seriam esses, manda resolver lá no Solver, da mesma forma, tá tudo certinho, resolve, né, marca as duas propostas, beleza, resolveu, primeira resposta, ó, o valor veio para 46.115, ok? Se a gente analisar o segundo modelo, estava 44 e o primeiro estava 42, então já está sendo eficiente, né? Mas vamos analisar aqui. Teve uma produção maior aí, ó, no setor, no conjunto beta. O setor de corte, agora ele está tendo uma folga, coisa que não tinha antes. E aí eu tenho aqui uma folga ainda no setor de montagem e pintura. Analisando a sensibilidade, percebemos que o preço sombra já é zero, porque eu tenho folga, né? E agora eu tenho aqui na minha preparação e embalagem. Opa, eu tirei gente lá da embalagem, né? Talvez agora eu tenha que devolver pessoas para lá, para poder equilibrar novamente. Por isso que você vai tentando fazer a sua sensibilidade, né? De modo a maximizar ainda mais o seu conjunto de solução. Não é só a primeira análise que o Solver te dá, você consegue ainda mexer com alguns parâmetros, ok? Então, a gente agora pode fazer mais uma proposta, né? Esse aqui foi o resultado, né? Deixa eu colocar aqui no slide. Esses foram os resultados que a gente obteve da sensibilidade. E a gente poderia fazer os ajustes finais aí, que eu acho que agora finalizou. Seria uma observação interessante a ser feita, que a introdução das novas máquinas alterou a alocação dos demais recursos, resultando em folgas significativas nas fases de montagem e pintura, e em uma utilizada marginal elevada para a fase de embalagem. Foi o que a gente conversou ali, né, anteriormente. Então agora sobrou gente aí no setor de montagem e pintura e faltou no setor de embalagem. Então é fazer essa nova adequação aí, né? Que agora a fase de embalagem se tornou um gargalo na linha de produção. Então, se alguma mão de obra puder ser transferida das fases com folga para a embalagem, a solução, por certo, irá melhorar, né? Então, vamos fazer isso. A proposta seria realocar aqui do setor de pintura 44 homens-horas para o setor de embalagem, né? Então, aumentando sua capacidade para 220. Feito esse ajuste, vamos calcular, e aí aqui já temos o relatório. Como que a gente calcula? Lá no Excel, fazendo aquela etapa que a gente já viu. Ó, foi para 48 mil. Então saímos lá de 42, da primeira etapa, né, que o Solver deu. Depois, com os ajustes que a gente fez, a gente já conseguiu vir para 48.422, nosso lucro. E a folga do setor de corte
ficou zerada, não temos mais folga, temos pouquíssimas folgas no setor de preparação e montagem e de embalagem, que também é plausível, né? É um tempo que a pessoa para dar uma respirada, tomar uma água, ir no banheiro, algo do tipo. Tá bom? Mais o que? Aqui a gente continua tendo um gargalo aqui no setor de corte e sempre vai existir um pouco esse gargalo aqui, né? Por quê? Quanto mais rápido você puder produzir, logicamente, mais você vai ter de lucro, né? Mas com essas novas configurações já melhorou bastante a lucratividade da linha de produção. Então aqui a gente pode observar, concluindo, né, que a introdução de novas máquinas, juntamente com o ajuste da mão de obra, aumentou em 3.596 a margem de contribuição total do plano de produção em relação ao ajuste inicial, sendo verificados que a melhor solução para o problema em questão é o seguinte: plano de produção, número de conjuntos alfa 628, beta 1757 e gama 34.8, né? O que dá a contribuição aí de 48.422,82. Analisando a evolução do estudo, podemos verificar que na medida em que se utilizou melhor a capacidade de mão de obra, o valor total da margem de contribuição cresceu gradativamente, né? Como mostra aí a nossa tabelinha. Observe. E por fim, aqui temos a evolução da margem de contribuição. Inicial, 42.524, ajuste na montagem passou para 44.826, troca de máquinas passou para 46.115 e ajuste na embalagem 48, né? Porque depois que trocou a máquina precisou de fazer uma troca de homens de novo, ok? Bom, esse é um estudo de caso que eu acho bastante interessante vocês entenderem como que pode utilizar a pesquisa operacional nos setores aí de industrial, por exemplo. Beleza? Até mais, galera. Valeu!